Bernadette, esse livro excepcional, que eu tive o imenso prazer de ler, que foi o material para essa nossa reunião, e chamar, então, a professora Roseli para assumir a coordenação, né, desse painel, e os debatedores, a professora Gabriela Ramos Hurtado, do IEAMAR, da Unesp, Instituto de Estudos Avançados do Mar, o Carlos Henrique Vieira Santana, da UNILA e do INCT-PEPED, e não sei se o professor José Raimundo Carvalho Júnior, não vi que ele esteja aqui, mas temos já um grupo bem interessante e consistente para a discussão desse nosso painel. Então, passa a coordenação para a professora Roseli Lopes, e que vai conduzir, então, os debates aí de São Paulo. Pena que você não está aqui, mas, de qualquer maneira, tem sido notável a sua dedicação a esse encontro. Eu espero que você esteja gostando, porque a sua dedicação realmente tem que ser agradecida, né? Agradecemos imensamente. Eu que agradeço a todos pelas falas, todas, né, muito provocativas, e foi muito importante, e especialmente, professora Bevilacqua, eu não posso deixar de dizer que a última provocação aí está devidamente acatada, como todas que o senhor faz, né? Essa questão da mobilidade nacional, da gente valorizar, né? Da gente aprender mais uns com os outros, isso é absolutamente fundamental. Bom, é uma honra, né, abrir essa sessão agora com a exposição da nossa querida professora Bernadette Angelina Gatti, que vai apresentar o tema Cartografia de Inovações Curriculares e Pedagógicas nas Universidades Brasileiras. A gente tem um tempo que é muito pouco, Bernadette, mas foi o que foi alocado, né, de 30 minutos para ouvi-la, para, na sequência, a gente passar para os nossos colegas debatedores. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde a todos. Pena eu não poder estar aí também. Eu ainda não estou viajando, por alguns motivos de saúde, né? Mas é muito bom estar participando do encontro com pessoas que estão tão preocupadas com educação, com ensino superior, com a relação educação, formação de professores, pesquisa e tudo mais. É muito bom ver isso, esse movimento que nós temos, né, em várias instâncias que está acontecendo. Eu faço votos que a gente não fique só em discursos, mas que a gente chegue a práticas, né? Porque acho que muitas análises nós já temos e a gente não está conseguindo levar isso nem para o desenho de políticas e tão pouco para chegar nas escolas. Eu vou relatar essa pesquisa que a Roseli enunciou. E hoje eu penso o seguinte, quer dizer, quando nós nos envolvemos com isso, nós estávamos entusiasmados lá no IEA, na Cátedra de Educação Básica, com a notícia de que havia muitas instituições ou cursos que estavam inovando as suas licenciaturas, né? Isso porque, de muito tempo, nós temos estudos sobre currículos das licenciaturas, mostrando o descompasso que há nesses currículos entre o que é oferecido, né, como conhecimento e formação, e aquilo que é o trabalho do professor na sala de aula, né, nas escolas, né, a criar questões de ambiência de aprendizagem, garantindo o direito subjetivo das crianças e jovens de aprender. Nenhuma pesquisa mostrava que havia efetividade nessa formação, e pesquisas feitas com professores em exercício, especialmente professores iniciantes, e aí especialmente alguns núcleos de pesquisa, como o da professora Marli André, aqui na PUC, de pessoal lá de Minas Gerais e de Goiás, mostrava que esses professores iniciantes realmente faziam críticas
muito severas àquilo que foi a sua formação nas licenciaturas, né? Mas, entusiasmados com a ideia de que inovações estavam aparecendo e que essas inovações seria importante colocar, como o professor Gessé falou, né, socializar isto, não para servir de modelo, mas servir de inspiração, né, nos animou a fazer essa pesquisa em plena pandemia, o que acrescentou uma dificuldade maior, porque nós tivemos muita dificuldade de localizar as pessoas, de ir aos lugares para checar informações e etc, etc. Mas, no fim, nós levamos a cabo, acho que a nossa tarefa, e eu trabalhei junto com dois brilhantes pós-doutorandos, a Lúcia Guimarães e o Daniel Puig. Nós três formamos um trio aí, e arregaçamos as mangas e fomos. Então, a pesquisa, na verdade, foi atrás de achar algumas gotas d'água, né, num oceano imenso, né. E por que eu falo isto, né? Porque o universo de cursos de licenciatura atinge a quase 8 mil cursos no Brasil, né? E nós começamos por analisar esses cursos, o que existia sobre ele, nos sites do MEC, né, nos sites do Conselho Nacional de Educação, e nos sites de todas as universidades, né, adentrando numa análise que nos permitiria começar a entender se realmente alguma inovação curricular ou de dinâmicas curriculares aparecia, né, nessas informações, né. No entanto, as informações são muito incompletas, não é? Elas são muito parciais, muitas são desatualizadas, e isso levou a que nós procurássemos uma metodologia diferente daquela que a gente havia pensado, né, que tem a ver com o que nós chamamos de uma cartografia garimpagem, que na pesquisa educacional qualitativa já tem uma certa consagração, quando nós não dispomos de referências e nós temos que catar mesmo as informações onde for possível, como for possível, com quem for possível. Então, nós embarcamos, mas tendo como objetivo muito claro tentar identificar e analisar cursos de formação inicial de professores para a educação básica, né? Nas licenciaturas, nós estávamos preocupados com a formação inicial, né? Que apresentasse inovações em termos de novas práticas e dinâmicas curriculares. A nós interessava localizar experiências integradas, ou seja, um curso como um todo que se mostrava diferente, ou uma instituição que tinha um conjunto de cursos de uma filosofia institucional já modificada. Era isso que nós íamos procurar. Por quê? Porque na literatura da pesquisa educacional, nós encontramos muitas referências, relatos detalhados de professores, docentes de licenciatura que, isoladamente, sozinhos, na sua disciplina, procuram fazer inovações curriculares. Há muitos fazendo isso, né? Nós localizamos, pelo menos na bibliografia e na área que relata esses casos, né, mais de 500 professores que estão fazendo algum trabalho diferenciado na sua disciplina. Mas uma disciplina sozinha não modifica o ethos institucional curricular, né? Ela pode ter influências, mas não era isso que a gente estava procurando compreender, né? Então, nós partimos para contactos, né, que nós fazíamos por telefone, por vídeo, por tudo que foi WhatsApp, tudo que foi possível, né, documentos, para tentar localizar experiências realmente com uma proposta totalmente integrada, e onde o corpo docente estivesse envolvido com essas questões. Foi muito bom o que aconteceu quando nós estávamos nessa procura, em novembro de 2020, que a Pró-Reitoria de Graduação da USP convidou
pró-reitores das graduações de todas as universidades que ofereciam licenciatura para um seminário, né, em São Paulo, que foi realizado, onde você discutia essas inovações de formação de professores para a educação básica. As experiências trazidas mostraram aquilo que a gente já mais ou menos sabia, né, que essas inovações eram muito poucas, né, essas inovações de maneira integrada, né, e que, na verdade, eles estavam trazendo, em sua maioria, inovações parciais, né, de um pequeno projeto, do estágio, mas não de toda a formação, né. No entanto, nos despertou para algumas iniciativas bastante interessantes que estavam trazendo realmente novas propostas. Nós não queríamos discutir filosofia educacional, nós queríamos discutir currículo, dinâmicas curriculares, né? Porque práticas, o que está oferecido como prática formativa, né? Na educação, às vezes, é difícil discutir prática, porque o pessoal confunde prática com tecnicismo, quando prática é ato cultural, né? É um ato cultural que tem uma racionalidade por trás, que tem filosofia por trás, enfim, que tem os seus fundamentos. Então, nós fomos, a partir desta reunião, já tendo algumas informações de algumas instituições, fazer uma nova busca, mais em profundidade, aí, conversando com colegas que indicavam colegas, e fomos indo nessa sequência, e nós acabamos selecionando alguns casos que nos pareceram representavam mais fortemente a nossa procura, não é? E esses casos, dentre eles, são 4 casos que a instituição reformulou o conjunto das suas licenciaturas, não é? E 5 casos em que nós encontramos uma licenciatura que ela é interdisciplinar como oferta, mas é a única na instituição, né? E localizamos o complexo de formação de professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que foi para todo mundo uma informação muito importante que não havia circulado ainda, pelo menos no âmbito daquilo que a gente via na literatura da área de formação de professores, essa estrutura média que foi montada na UFRJ para tentar articular tudo que se fazia na universidade em termos de formação de professores, gerar novas ideias, fazer relações com as gestões municipais e estadual, enfim, com um propósito de desenvolver caminhos e possibilidades de novas formas de trabalhar a formação de professores. O relato do complexo, daquilo que ele pôde fazer nesse pouco tempo da sua existência, está na nossa investigação. Entrevistamos para cada um desses casos o coordenador, em geral o vice-coordenador ou coordenadora e vice-coordenadora, e alguns professores, né? Essas entrevistas nós realizamos por vídeo e elas foram gravadas, evidentemente, né? Então, as 4 instituições que nós localizamos e que fizeram inovações curriculares no seu conjunto de licenciaturas, não é, foram a Universidade Federal do ABC, a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade Federal do Sul da Bahia e a Universidade do Norte do Estado de Santa Catarina, né? E os cursos individuais que correspondiam às nossas procuras, né, foram a licenciatura em Ciências da Natureza da Universidade de São Paulo, USP-Leste, não do Campo São Paulo. A licenciatura em Educação do Campo, da Universidade de Brasília, e aqui eu vou fazer um parêntese. Na verdade, nós localizamos 42 licenciaturas de Educação no Campo, que tem, sim, uma estrutura
curricular bem diferenciada, mas a da UNB, analisando todas elas, a da UNB nos pareceu a mais bem estruturada, mais bem consolidada, com apoio institucional, apesar de todos os problemas que são vivenciados em relação àquilo que é um diferencial que é colocado na vida acadêmica e incomoda muita gente, né? Uma outra iniciativa foi da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a formação intercultural de educadores indígenas, que não é oferecido regularmente, ele é oferecido quando forma turma, mas que tem uma formatação muito, muito diferenciada, e não é porque é para indígena ou é por educação no campo que não serve de inspiração para a gente ter ideias de dinâmicas curriculares interessantes, que possam ser interessantes, né, para outras áreas do conhecimento. E a licenciatura em Artes da Federal do Recôncavo da Bahia, e a licenciatura em Ciências da Universidade Federal do Paraná, setor litoral, não do campus de Curitiba, né, a UFPR Litoral. E o complexo de formação de professores da UFRJ, que também compõe um pouco a nossa análise. E, além disso, nós também tocamos em algumas experiências que a gente chama de parciais, ou seja, que fazem uma parte muito inovadora, junto com outra parte que continua nos moldes comuns de oferta fragmentária de disciplinas. Por exemplo, a licenciatura em Educomunicação da USP. Todo o trabalho de licenciatura em Educomunicação da USP, que é feita na Faculdade de Comunicação e Artes, né, é tudo inovador, né, do começo ao fim. A parte pedagógica que é feita na Faculdade de Educação, ela segue o regime de escolha disciplinar do jeito que é oferecido tradicionalmente. Tem a licenciatura de Geociências e Educação Ambiental, também da USP, que inova através de um eixo formativo que correlaciona prática e teoria e que permite integrações muito interessantes, embora ela mantenha também uma parte curricular bastante forte, né? Localizamos a licenciatura lá em Feira de Santana, do curso de Pedagogia, que inovou, agregando à formação da licenciatura em Pedagogia, o que elas chamam de observatórios formativos, que permite uma inter-relação entre as disciplinas oferecidas curricularmente de modo tradicional, mas há essa integração trabalhada no observatório e trabalhada com as escolas da região, né? Então, nós achamos interessante, pelo menos, falar dessas experiências, assim como da licenciatura de Ciências Naturais e Matemática no campus de Brejo Santo, da Universidade Federal do Cariri, né, que tem um currículo totalmente orientado por competências, e não por dentro de áreas disciplinares, e não por disciplinas fragmentárias. As disciplinas são integradas na consecução das competências que são definidas para a formação de professores. Então, há exemplos interessantes, e nós ficamos entusiasmados por ver que essas iniciativas, elas partiam de uma vontade institucional, ou de uma vontade de coletivo de professores, em realmente se juntar, fazer propostas diferentes e levar avante essa proposta. Nós vimos o histórico dessas iniciativas, e é interessante notar que nenhuma delas levou menos de 6 anos para conseguir se instalar. A maioria levou em torno de 8 a 10 anos, com discussões internas, agregação de professores, conversas com os próprios estudantes, né, um tempo longo até também ser assumido como projeto pela universidade e começar a ser autorizado como um curso vigente, né? Então, é um processo que foi assumido de modo interessante, tanto para aquelas universidades que fizeram uma reformulação inteira das suas licenciaturas,
ou de licenciaturas que são em áreas, né? A UFABC, por exemplo, levou 12 anos discutindo, eles já tinham o bacharelado interdisciplinar e levaram 12 anos discutindo internamente para instalar as licenciaturas interdisciplinares, né? E estão levando avante, é muito interessante o projeto da UFABC. De disciplinas que são oferecidas nas diferentes áreas, tanto humanas como exatas, né, que é os dois campos que eles atuam, e é uma universidade que, como falou o colega, não tem departamentos, né? Ela funciona, né, sem departamentos, por núcleos de grandes áreas, né, e já começa aí o seu diferencial. Mas veja o tempo que levou para eles conseguirem instalar licenciaturas interdisciplinares, né? Bom, então, eu vou falar agora, vou exemplificar uma dessas instituições, e depois uma licenciatura. Eu escolhi a Universidade Federal do Sul da Bahia, não é, porque nós conseguimos documentos muito detalhados. Eu vou tentar sintetizar um pouco como elas se apresentam. Essas licenciaturas interdisciplinares são feitas na área de matemática e computação e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, artes e suas tecnologias. Agora, é muito interessante porque a universidade ela foi montada na perspectiva interdisciplinar. E todos os alunos de todos os cursos, quando adentram a universidade, fazem alguns blocos comuns de formação, né? Não só os de licenciatura, mas os de outras formações, de outras graduações, né? E, com isso, você já tem um start, né, que integra, né, diferentes formações, pessoas com interesses diferentes, você socializa o pensamento, você socializa as representações, você socializa conhecimentos. Isso é de uma riqueza muito grande e é um projeto que não está sendo simples de levar avante, né? E por quê? Porque existe uma tradição da formação dos professores que é extremamente disciplinar e fragmentária, e nem sempre você consegue, o grupo que iniciou esse processo e os outros que vieram vão indo instalando. Eles já mudaram algumas coisas, mas eu vou relatar um pouco de como funcionou até pouco tempo atrás. Esse ano está começando algumas alterações, né? Lembra lá de um pouquinho, não trouxesse o outro e levasse lá para ele não errar. Bom, você fala um dos microfones está aberto, um dos participantes aqui no... Mas do Linha, então... Então, eu cortei o milho e deixei congelado. Acho que é o do Luiz que está aberto. Professor Luiz, seu microfone está aberto, você consegue desligar, por favor? Então, essa formação geral que é oferecida, né, lá na Universidade Federal do Sul da Bahia, ela tem a pretensão de ampliar a formação ético-política humanística de todos os graduandos, né? E é um momento em que o estudante pode experimentar e conhecer culturas variadas, trabalhar em epistemologias variadas e já ter práticas de relação com o seu território de modo bastante variado e já construindo conhecimentos a partir disso, né? E parte de uma ideia, de uma visão muito ampla de conhecimento, né? Então, essa formação geral, ela é composta por alguns blocos temáticos, né? Esses blocos temáticos são, primeiro bloco, não é ordem
não tem uma ordem hierárquica. O aluno pode fazer o percurso que ele vai escolhendo entre os blocos conforme ele vai fazendo o seu percurso dentro dessa formação geral, assim como depois na sua formação específica, né? Então, são 7 blocos, né, que o aluno vai percorrer de alguma forma, né, em algum momento, articulando o seu trabalho na medida em que ele percorre esses blocos. O primeiro bloco, Matemática e Computação, oferece as seguintes atividades curriculares: Matemática e Cotidiano, Matemática e Espaço, Introdução ao Raciocínio Computacional, Perspectivas Matemáticas e Computacionais aí pode ser em artes, pode ser em humanidades, em educação, em saúde, de acordo com o número de alunos que se interessam por esses trabalhos, né? O outro bloco discute universidade e sociedade. Então, é oferecida a possibilidade de participar de atividades de discussão e estudo de universidade e sociedade, universidade de desenvolvimento regional e nacional, desenvolvimento e sustentabilidade no contexto planetário. São 3 atividades que estão aí nesse bloco. No bloco que eles oferecem língua escrita, território e sociedade, são oferecidas atividades de estudo, língua, território e sociedade, língua escrita e sociedade, e oficina em língua portuguesa aí eles trabalham a linguagem em artes, a linguagem em humanidades, em ciências humanas ou em matemática, né, de acordo com grupos de alunos que estão envolvidos aí, escolhendo esse bloco temático num dado momento, né. E expressão oral em língua inglesa, compreensão escrita em língua inglesa. São essas as ofertas que estão nesse bloco. O outro bloco é do campo de saberes e práticas, né? Aí o campo de saberes, aí em artes, ciências, educação, humanidade, saúde, e o aluno pode escolher onde ele vai se inserir. Não é porque ele vai para a saúde que ele precisa ir na saúde, mas é desejável, mas ele pode fazer em artes, né? Então, é muito interessante essa proposta. Existe um bloco que eles chamam de cultura complementar, né? E aí você tem a cultura artística, outra oferta de cultura científica e outra oferta de cultura humanística. Evidentemente, os professores preparam-se para trabalhar essas ofertas dentro dos blocos, e eles conversam entre si, né, para ter um entendimento de como isto pode ser ofertado para as diferentes turmas que vão ingressando na universidade. Então, essa é a formação geral. Essa formação geral, ela percorre algum tempo, e ao lado dela você vai também, depois já fazendo, depois do primeiro ano, você vai dos 2 primeiros semestres, você vai fazendo também já a sua formação nas áreas formativas. Nas áreas formativas relativas à formação de professores, para todas as licenciaturas que eles oferecem, que eu citei no início, né, as dinâmicas curriculares têm base, primeiro, na integração por temas, na integração por autores, a integração pela prática e conexão à realidade, integração pela diversidade de alunos em sala de aula. Então, não se discute questões de etnia, por exemplo, ou de diversidade de formações, de origens, de histórias, né? Só teoricamente. Se discute a partir das experiências vivenciais dos próprios alunos que ali estão, e isso é puxado depois para interpretações que vão surgindo e com uma formação, então, em teorias importantes da sociologia, da antropologia, e de várias ciências. A outra forma de dinâmica curricular que eles empregam é combinações e articulações prévias entre os componentes curriculares. Eles têm reuniões entre os professores, para que eles possam articular, por exemplo, trabalhos conjuntos, né, projetos que eles vão desenvolver nas práticas curriculares também conjuntos.
né? E existe os trabalhos com esta orientação, os trabalhos integrativos entre componentes curriculares. Estou falando agora só das licenciaturas. Eu vou dar um exemplo de integração por tema no currículo dos componentes curriculares, né? Por exemplo, na licenciatura de Ciências da Natureza, eles definiram, em discussões, né, grandes temas do fio condutor do curso, né, de Ciências da Natureza, com componentes que dialogam entre si em torno de uma temática abordada. As temáticas, elas podem seguir uma sequência histórica ou ir e voltar no tempo, conforme o desenvolvimento do grupo de alunos que está cursando. Parte-se da origem, né, e evolução da Terra, do universo, na verdade. Parte-se daí, né? Depois, origem da vida, né? Depois, a diversificação da vida. E aí entram vários estudos, né, para contribuir com a compreensão de tudo isso, né? As grandes linhagens e contextos do homem, né? E vem até sociedade e tá pequenininho aqui, sociedade e tecnologias, né? Então, vai nesse caminho, né? Mas você tem idas e voltas. E os professores se conversam entre si para ir fazendo, levando as turmas nessa trajetória. Na licenciatura de artes, por exemplo, né, eu vou dar o depoimento aqui de uma professora, da coordenadora e de uma professora. A coordenadora diz o seguinte: a gente não tem um componente de música, por exemplo, ou de teatro. A gente tem pedagogia das cenas. Aí você vai olhar a ementa, dá para trabalhar muitas questões, dá para trabalhar música, dá para trabalhar teatro, dá para trabalhar artes plásticas, e dá para a gente discutir a questão da montagem da representação artística. A professora, uma professora dessa licenciatura em artes, diz: dentro do componente, os professores vão estimular a produção artística, estimulando a iniciativa e participação de cada aluno naquilo que ele consegue pensar que ele pode produzir alguma coisa, né? E, portanto, essa produção pode vir de diferentes campos. A integração por autores, que é outra dinâmica curricular adotada, né? Eles trazem autores que dão margem para uma ampliação do raciocínio sobre determinado assunto, colocando alguns links com outras áreas do conhecimento. Ou seja, em ciências humanas, por exemplo, você não pega um autor só da área de sociologia, se você está abordando o olhar sociológico sobre algum problema, mas você traz autores de outras áreas, por exemplo, da psicologia social, da psicanálise e de outras fontes que possam ajudar a compreender esse fenômeno. Então, você integra autores, mesmo que de diferentes áreas, de diferentes epistemologias, para que o aluno comece a ter uma conversa, realmente construir a sua visão interdisciplinar nesse contexto que é disciplinar também na produção de conhecimentos. Eles trazem autores, então, de campos variados, de epistemologias variadas, e provocam os alunos a fazerem comparações, interpretações, diferenciações, distinções, de tal maneira que eles ampliem a sua percepção das possibilidades de abordagem da compreensão de algum problema ou de algum dos temas que são trabalhados. A dinâmica utilizada, pedagógica, de integração pela prática e conexão com a realidade, claro, os estudantes, desde o início do curso, eles estão, como licenciandos, inseridos no contexto das escolas na região, porque há um convênio da universidade, tanto com a Secretaria Estadual de Educação, como com as secretarias municipais, e esses alunos têm uma entrada nas escolas para
ter vivências junto aos professores, diretores e alunos que realmente estão lá na educação básica. Então, eles trazem esta realidade para os trabalhos de discussão nos núcleos formativos que são propostos, né? Também usam outras metodologias mais internas à universidade, por exemplo, eles trabalham muito o conceito de cálculo, né, por meio da plantação de horta. Então, eles levam os alunos do concreto ao abstrato, né, tentando construir conceitos de forma participativa, né, e não dessa forma tão costumeira, que o cálculo é um horror para todo mundo, eu que o digo, de um professor que fica lá demonstrando, não, você vai trabalhar, é problematizado, os alunos começam a buscar soluções concretas ali, então é muito engraçado esse processo. Até chegar na teorização, é muito interessante, né? E com isso eles rompem muitas barreiras cognitivas, né? Porque o conhecimento fica construído pelo aluno, né? Claro que orientado pelo professor, estimulado pelo professor, o professor dá algumas perguntas que fazem com que o aluno vá para frente. O professor pode sistematizar algumas coisas também, mas o aluno participa, né, para construir o conceito, né? Então, valoriza-se, então, a partir... E eles constroem essas dinâmicas a partir do conhecimento prévio dos alunos. Por que eles usam, por exemplo, uma horta para introduzir o conceito de cálculo? Porque, em geral, esses alunos, eles vêm de uma origem de vida agrícola, né? De pais que têm pequenos sítios ou que são agricultores contratados aqui e ali, eles mesmos moraram em lugares em que eles mexem muito com a terra, então trazem essas questões no âmbito das suas representações. Então, utilizar esse conhecimento prévio, esse contato prévio de vida, para, a partir daí, alavancar conhecimentos e chegar lá na formulação abstrata. É um caminho contrário daquele que a gente está mais habituado, né? A combinação e articulação prévia entre componentes, né, é aquilo que eu falei, você organiza a oferta, os professores conversam entre si, se reúnem, eles organizam a oferta, já discutindo os componentes que eles vão trabalhar e no que eles podem fazer intersecções e ajudar os alunos a pensar nessas intersecções. E os trabalhos integrativos, eles conduzem os alunos, não é, a produzir, né, ao final de um tema, ou ao final do quadrimestre, porque o curso lá é em quadrimestres, né, a produzir alguma coisa que revele a compreensão que ele teve interdisciplinar de um problema que ele quer tratar, né. E ele faz a exposição desse trabalho e faz parte da avaliação, né. Então, o coordenador, por exemplo, de Ciências da Natureza, falou que, quando eles trabalham o módulo 2 do curso, Origem da Vida, eles já estão com conhecimentos que veio do início da compreensão da origem do universo, eles já têm conhecimentos de química e física pré-biótica e primeiros organismos. Então, eles vão ter que preparar um material que, em sequência didática, que se transforme numa sequência didática que correlacione esses conhecimentos, né? Esse é um exemplo de projeto integrador, de trabalhos integrativos que pode ser realizado. Bom, o estágio supervisionado perpassa toda a formação do estudante, depois da formação geral até o fim da licenciatura, né? E eles vão trabalhando sempre desde cedo, pensando em educação, pensando na escola, pensando nos alunos que estão dentro da escola, isso para todas as áreas, para a língua portuguesa, para a língua e suas tecnologias. Eles privilegiam também as tecnologias tradicionais da região, dos grupos indígenas que existem lá, né, dos grupos de etnia africana que existem lá, não só, tá certo, os conhecimentos e epistemologias que vêm das ciências
como nós conhecemos, universal, vamos chamar assim, né? E que vem para contribuir com essa formação do aluno, né? E eles têm, da prática como componente curricular, né, para as disciplinas onde você forma mais densamente conhecimentos disciplinares, eles tentam levar os alunos a fazer articulação desses conhecimentos, já que eles já estão frequentando o ambiente escolar, né, o campo de trabalho deles, eles tentam fazer um trabalho de um produto pedagógico que possa ser utilizado e trabalhado com alunos dentro da faixa etária específica que esse aluno pode estar na educação básica, que varia muito você fazer um trabalho de um certo tema com criança de 7, 8, 9 anos e com um adolescente de 15, 16 anos. Então, eles aprendem na prática, como componente curricular, a fazer esses diferenciais. Bom, é um trabalho muito intenso, que envolve o corpo docente o tempo todo, né? Então, a docência passa a ter uma importância alta, o que cria também alguns problemas, porque o ethos que se criou, e isso tem a ver com as políticas da CAPES, as políticas do CNPq, é que você, na universidade, é pesquisa, o importante é pesquisa, você é pesquisador, você não é identificado como professor, né? Como um educador. Isso foi deixado em segundo plano. Mas lá o envolvimento com a educação e a formação dos licenciandos e dos graduandos é intensa. Mas, entrevistando os professores, né, nós verificamos aquilo que já era um pouco esperado, né, as dificuldades que existem na concepção do curso, né, são os hábitos acadêmicos e culturas petrificadas que existem já nas pessoas que estão na instituição ou que vêm para a instituição e que têm muita dificuldade de pensar coletivamente, de pensar transversalmente e de desenvolver a sua... e até de perceber que ele tem uma formação que é interdisciplinar, porque ele conhece física, porque ele conhece matemática, né? Vamos só dar um exemplinho assim clássico. Ele conhece química, porque ele conhece matemática e física, sei lá. E assim vai, né? Você não trabalha a história sem sociologia, né? Então, às vezes ele mesmo não percebe que o conhecimento que ele tem também já é interdisciplinar, né? Mas é claro que aí temos depoimentos que existem professores que segregam realmente a sua disciplina, né? Num fragmento muito específico. Então, tem essas dificuldades. Uma outra dificuldade interessante que a gente encontrou foi quanto ao estágio, quando os alunos, eles vão a campo sem fazer estágio, participam de coisas, mas depois eles vão fazer o estágio específico, né, obrigatório da licenciatura. E quando eles vão fazer o estágio, eles têm uma dificuldade que apareceu, né, que que eles, na área da matemática, apareceu na área da matemática isso, que na área da matemática, onde eles aprenderam a trabalhar interdisciplinarmente através da problematização de situações concretas, os professores trabalham na escola no caminho inverso e não deixam, não conversam, não querem conversar com os alunos outras possibilidades. Então, às vezes, você encontra, não é em todas as escolas, você encontra essa dificuldade do professor lá da escola, que também já está trabalhando de um jeito e que, vou falar uma palavra, não levem a mal, que não quer ser atrapalhado, né? Mas eles contornam isso com diálogo com o coordenador de curso, que vai à unidade, enfim, eles têm contornado isso, mas é uma dificuldade real. Nós encontramos essa dificuldade também aqui na Universidade Federal do ABC, no curso de Ciências da Natureza, né, que no início, quando o curso começou, havia uma dificuldade das escolas aceitarem os alunos deles para estágio, temendo, né, que esses alunos quisessem dar muito palpite. Então, eles fizeram um trabalho, né, o pessoal da universidade fez seminários nas escolas, com os professores, com o pessoal da Secretaria de Educação, de Santo André, de São Caetano, de Diadema,
E hoje a aceitação é plena, né? A aceitação é plena. Inclusive, há concurso para a área interdisciplinar. Então, muito interessante que a universidade saiu da sua, né, glória e desceu a educação básica para fazer esse trabalho. Então, é uma iniciativa que tem uma consciência social e ética muito importante aí, que leva a esse movimento, né? Então, essa é o trabalho de licenciatura integrada, de licenciaturas integradas da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu vou falar um pouquinho, eu gostaria de fazer um comentário. Nós não encontramos 2 projetos iguais. Nesses 8 casos que a gente relata, né, porque o complexo é outra coisa, nós não encontramos 2 projetos iguais. Cada instituição construiu o seu projeto de uma maneira dentro do seu próprio ethos e das suas possibilidades e como foi concebido pelos seus docentes. Eu achei isso muito interessante, porque essa liberdade didática, curricular, de dinâmicas, me parece muito importante de ser preservada. A licenciatura em Ciências da Universidade Federal do Paraná, setor litoral, essa também é uma universidade que tem alguns aspectos que privilegiam, sim, a interdisciplinaridade na concepção de que os alunos que entram lá, eles fazem algumas disciplinas comuns, não é? Mas não tem a estrutura, por exemplo, semelhante ou parecida com a UFSB, né? A licenciatura em Ciências dessa universidade, claro, eles têm aquela perspectiva que fundamenta o trabalho dos docentes, e eles fazem o concurso onde essas perspectivas são discutidas com os professores que se candidatam às vagas. Ou seja, eles verificam se eles têm uma concepção que a ciência é uma produção social histórica, é uma produção coletiva, né, que depende de redes de conhecimento, que é problematizadora, né, dinâmica, né, e que é preciso considerar conhecimentos de diferentes tradições culturais, né? Então, eles fazem aproximações, por exemplo, da cultura epistemológica ocidental com a oriental, é muito interessante essas discussões que eles propõem, né? O projeto, ele é desenvolvido em articulação com as escolas de educação básica que estão na região do litoral do Paraná, né? São 7 municípios que estão conveniados com a Universidade Federal do Paraná Litoral, desenvolvendo vários trabalhos conjuntos, né? Entre eles, ajudando na formação de professores. E tem uma preocupação muito grande que os alunos percebam a importância do contexto social regional, com o compromisso assim, de conexão de saberes, mas voltados para a melhoria da vida social naqueles municípios onde eles trabalham. Então, o grupo de professores, ele se integra a esse ethos, né? E lá eles têm uma opção metodológica diferente daquela que nós encontramos na Universidade Federal no sul da Bahia e de outras. A opção deles é trabalhar tudo por projetos, com base no que eles chamam de mapa conceitual, né? É um mapa conceitual que substitui a grade curricular. Eles não têm uma grade curricular, mas eles têm um mapa conceitual, né? Que tem um ponto de partida, que é a discussão de formação da docência emancipadora, que dá um start da formação dos licenciandos, não é? Mas que está associada a eles olharem as realidades locais e regionais, a eles discutirem os saberes que existem na região, as condições das escolas, não é? E uma série de conhecimentos que são articulados a esta questão, não é? E
a partir disso, eles associam, né, um trabalho na sequência sobre os saberes necessários para você criar condições de aprendizagem desses alunos em conhecimentos que estarão articulados entre si. Eu não fiz um PowerPoint, eu não sei se dará para vocês verem o mapa, há um mapa conceitual articulado, né, que orienta toda a escolha curricular dos alunos. E é interessante, né, que esse currículo é proposto para ser desenvolvido dentro desse percurso do mapa conceitual, né, em 3 fases. A primeira fase é conhecer e compreender, que orienta os primeiros trabalhos. A segunda fase é compreender e propor, que orienta a segunda fase formativa. E a terceira fase é o propor e agir, ou seja, eles têm que serem capazes de compreender, né, conhecer, compreender, propor e agir, né, numa construção temporal, através do percurso nesse mapa conceitual, né. E em cada fase, eles têm uma formação, primeiro, comum a todos, que chama Interações Culturais e Humanísticas, que todos os graduandos participem, os licenciandos participam junto. Isso é comum com a Universidade Federal do Sul da Bahia, mas aqui eles têm uma disciplina, um tempo curricular que eles dedicam a esta formação, onde todos os alunos da universidade se têm contato, trocam ideias, né, são divididos em grupos para discutir questões e entender questões humanísticas e culturais que são propostas pelos docentes, né. E depois eles partem para os projetos de aprendizagem, que aí é o percurso que o aluno vai escolher na oferta que existe no percurso do mapa conceitual. Ele pode escolher a sua trajetória. E, em seguida, eles terão um trabalho num núcleo chamado de Fundamentos Teórico-Práticos, em que eles vão fazer a última etapa formativa, que é essa de propor e agir. Eles vão atuar nas escolas, né, a partir de tudo que eles construíram nos 3 primeiros anos de formação, né. E outro diferencial desse curso é que há um professor responsável por turma. É interessante isso, quer dizer, entra uma turma e tem um professor responsável por turma, que ajuda a elaboração do projeto de estudo da turma no percurso do mapa curricular, ou seja, é uma escolha coletiva de percurso, né? E esse professor, ele tem que, responsável, ele tem que fazer registros que são relatados semanalmente nas reuniões de professores, para fazer o acompanhamento da turma. E os alunos, eles registram em portfólios aquilo que eles estão aprendendo, percorrendo, lendo, discutindo e escolhendo, e os porquês, né? Então, eles têm reuniões pedagógicas semanais, né, em que os docentes e licenciados participam, discutem, avaliam e replanejam, se for o caso, o seu percurso. E há muita flexibilidade na oferta, então, daquelas ações que serão feitas em cada bloco do mapa conceitual, que podem variar por turma, né, e com a utilização de muitos meios pedagógicos, né, para motivar e para ilustrar e para oferecer conhecimentos, como discussão de vídeos, textos, palestras, saídas a campo, há muitas saídas a campo coletivas para estudos, grupos de estudos, oficinas, histórias de vida, problematização de realidade, enfim, eles utilizam várias possibilidades de trabalho com os alunos, né? Então, esses 2 exemplos mostram 2 perspectivas muito diferenciadas, mas a gente pode tirar algumas lições aí dessas experiências, né? Que, primeiro, dificuldades gerais que a gente encontrou, né? A própria formação dos docentes,
que é uma formação disciplinar, é uma formação para pesquisa, não é uma formação para docência, e eles vão ter que formar docentes, né? A tradição escolar universitária que nós temos, né? Também a pesquisa como definidor de valor nas universidades, em detrimento da formação e do ensino para as novas gerações, e a manutenção de um problema que rompe com o hábitos. Aqui é bem o conceito de Bourdieu, que está instaurado institucionalmente, não é fácil, porque você lidar com muitas resistências que aparecem aqui e ali, às vezes até dos próprios alunos, né, que se sentem, alguns não se sentem confortáveis, mas o interessante é que eles notaram o seguinte, que o curso foi tomando corpo e aumentou muito a procura pela licenciatura, né, aumentou muito, né, porque ficou conhecido que o processo que eles fazem todo de formação, com um professor responsável por turma, caminhando com os alunos e dentro dessa perspectiva de mapa conceitual. Enfim, acho que a gente fica por aqui, né, que já está muito tarde. E excelente, Bernadette. Muito obrigada. Acho que o que é importante também a gente falar para quem ainda não teve a oportunidade, a Ana Célia mandou cópia para todos nós, né, do livro. Quem não teve a oportunidade de ler o livro da professora Bernadette, junto com a Luísa e com o Daniel, que esse livro está disponível no site do Instituto de Estudos Avançados da USP, e a USP, na aba de publicações. Ele foi disponibilizado para download gratuito lá na página, referente às publicações do ano de 2022. Então, convidamos a todos para fazerem o download e para conhecer em maior profundidade o trabalho que a professora Bernadette teve que apresentar aqui num tempo que realmente é cruel ter que apresentar um trabalho tão longo num tempo curto. Mas a gente vai passar agora tentar ir um pouquinho rápido, porque parece que vai cair um outro dilúvio aí no Rio de Janeiro, então a população presencial lá na sala está diminuindo. Então, antes que a chuva ali apareça, eu vou passar a palavra para a nossa colega, a Gabriela Ramos Hurtado, para seus comentários, por favor. Bom, boa tarde. Boa tarde, professora Bernadette. Obrigada pela apresentação. Obrigada pelo convite. É a primeira vez que a gente está se encontrando pessoalmente. Então, é realmente uma situação bem importante, principalmente para mim, que não sou da área das licenciaturas. Então, eu estou aprendendo muito aqui nesse evento e com todas essas palestras. Nós, da Unesp, até eu comentei ontem na reunião, né, dos membros do fórum, a Unesp tem uma estrutura organizacional entre unidades universitárias e unidades complementares, e dentro dessas unidades complementares, a gente tem um instituto que é bem voltado, que é a IEP3, que é bem voltado para o desenvolvimento dessas políticas de novas práticas e metodologias pedagógicas. E aí, sim, lá o estudo, né, dessas novas diretrizes curriculares, para que se faça aí toda essa... E aí, para mim, né, é uma novidade, inclusive, essa estrutura em que você faz esses módulos que compartilham, né, com todas as áreas e depois vão para as áreas específicas. Eu queria fazer uma pergunta, professora Bernadette, em relação a um comentário que a senhora fez durante a apresentação, que na UNB era uma proposta política pedagógica aqui de práticas, que a senhora considerava uma das mais evidentes, uma das mais indicadas. Então, eu queria que a senhora comentasse para mim isso, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, se a senhora puder fazer esse comentário. E um outro questionamento que eu gostaria de fazer é se a senhora teria
Eu não li o livro, tá, infelizmente, mas vou ler agora, porque eu estou muito interessada nesse tema. Sobre essas mesmas discussões, né, de inovações curriculares e pedagógicas para cursos que não sejam licenciaturas. Se a senhora tem algum estudo de caso, né, para que eu participei, antes de entrar na Unesp, da implantação muito parecida com o FABC, tá, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, o FVJM, no campus de Diamantina, que foi exatamente na implantação dos cursos de engenharia nesse viés, né, de terem as disciplinas compartilhadas em todos os cursos e depois as específicas e assim por diante. Mas lá a minha experiência não é nenhuma em licenciatura. E eu gostaria de levar e por isso eu estou fazendo esses questionamentos para a senhora e, né, para o grupo todo aqui também, porque eu gostaria de levar essas possibilidades para este instituto dentro da Unesp, que está discutindo, inclusive, recentemente, que é o que eu comentei ontem, o IEMAR, que é o Instituto de Estudos Avançados do Mar, na verdade, pela nomenclatura, é um Instituto de Estudos Avançados, mas ele na verdade, um membro consultivo, aprendi ontem, é um membro consultivo de um grande IEA que está sendo consolidado e construído dentro da Unesp. Então, eu gostaria de ter esse conhecimento nesse fórum para que eu pudesse levar, inclusive, não somente para as licenciaturas, mas para as engenharias, que é a área que os nossos institutos de pesquisa e inovação atuam hoje. Tá? Obrigada. Bernadette, se me permitir, eu vou passar primeiro a palavra para o Carlos, aí você segura a pergunta, né, da Gabriela, pode ser? A gente queria ouvir também o Carlos Henrique Vieira Santana, que é da UNILA, do INCT PEPED. Boa tarde, agradecer o convite para participar do FOBREAB e dizer da minha satisfação de poder ouvir a apresentação dessa cartografia. E vou fazer uns comentários que dizem respeito, primeiro, à minha experiência como docente de uma instituição inovadora do ponto de vista da sua organização, com características muito particulares, como é o caso da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Eu vou explicar por que ela é particular. Nós estamos falando de uma universidade que tem aproximadamente 12 anos de existência formal e 10 anos de existência prática, vamos dizer assim, 11 anos de existência prática. É uma instituição que acolhe estudantes de diversas nações, é uma instituição bilíngue, ou seja, é possível que o estudante possa reagir nas avaliações, nas aulas, na sua língua nativa, né? E temos, então, estudantes com trajetórias muito distintas, de origem nacional distintas, né? Em grande maioria, estudantes paraguaios, argentinos, chilenos, colombianos, estudantes da América Central, haitianos, cubanos, mas também professores desses países, né? Nesse aspecto é surpreendente, porque é evidente que no curso em que eu estou, que é o de Economia, mas eu acredito que não apenas lá, né, a nossa discussão, as nossas conversas, enfim, elas acabam incorporando essa trajetória pregressa. E, curiosamente, um dos momentos de maior animação, maior interesse, quando eu proponho uma avaliação, uma redação que seja, poder ler o texto dos estudantes estrangeiros e comparar com o texto dos estudantes brasileiros, para entender precisamente que tipo de organização, né, dissertativa essas duas trajetórias educacionais trazem e informam a universidade. Então, nesse aspecto fascinante,
porque acho que isso serve de evidência, elemento, para poder, de forma comparativa, avaliar a nossa trajetória de educação básica, né, vis-à-vis os estudantes de outros países, né? Então, aí, e eu acho que a professora Bernadette tem muito a se beneficiar, essa cartografia deveria muito se beneficiar com esse tipo de elemento, né, para precisamente estabelecer alguns parâmetros, né, de comparação, porque nós estamos exatamente pegando esses estudantes que saíram das suas instituições, dos seus países de origem, Peru, Paraguai, enfim. E, nesse aspecto, eu tenho algumas opiniões a respeito disso. Assim, eu noto claramente que temos aí uma trajetória de relação com o texto escrito que se distingue, né? Embora não vou querer entrar aqui em detalhes, porque não é exatamente o momento. Há outro ponto que eu queria salientar também, como cientista político, é fazer algumas observações de caráter institucional, para poder pensar exatamente o tema da formação e a questão curricular em relação ao ensino básico, né? Eu penso que alguns temas permanecem, alguns temas, como, por exemplo, a camisa de força fiscal, que incide muito perversamente nas esferas subnacionais. Portanto, pensar uma estratégia de longo prazo, né, que supere desafios e gargalos severos no ensino básico implica a necessidade de uma reafirmação, de uma crítica a respeito do modelo, né, que se chama de responsabilidade fiscal, que impôs aos entes subnacionais tetos, né, muito perversos de despesas com o pessoal e que, evidentemente, atinge, portanto, a contratação de professores no ensino básico. Isso precisa ser enfrentado de forma muito clara e que ficou ainda mais agravado com essa política decorrente do golpe de Estado de 2016, a chamada Lei do Teto, né? Então, esse é um outro tema. O terceiro tema que eu acho que é importante também salientar diz respeito ao fato de que o setor de educação, especialmente a educação básica, ele está no centro de um dilema federativo, à medida em que a maior parte do orçamento da educação básica ela digamos assim, está sob coordenação de entes subnacionais que atuam de forma descentralizada e descoordenada, no sentido de que tem liberdade, discricionariedade, né, na organização e administração, especialmente da escola e a sua, enfim, alocação, né, em cada uma das unidades escolares, né? E quando a gente discute nacionalmente o problema da educação, do ponto de vista conceitual, propositivo, pedagógico, a gente fatalmente vai ter que se deparar com esse muro, né, que é o problema da ausência de uma coordenação nacional, porque a dotação orçamentária ela é fragmentada e é subnacional, né? Então, como resolver esse impasse de coordenação? Esse é um tema que me chamou muita atenção quando essa reunião foi proposta, né? E eu, conversando aqui e ali, falando com a Marcela também, algum mecanismo de barganha o governo federal vai ter que fazer com entes subnacionais, de modo a criar um mecanismo de coordenação. Que mecanismo é esse? Como eu sou da área da ciência política, eu sempre penso na dimensão das capacidades burocráticas. Ou seja, essas escolas e as políticas, no nível subnacional, precisa constituir uma capacidade burocrática, né, que tenha instrumentos para barganhar nas discussões nacionais em torno das políticas e, ao mesmo tempo, ter algum tipo de, né, uniformidade, algum tipo de, né, execução mais equânime em termos da sua aplicação curricular, etc., etc., que é um tema também fascinante. Vale dizer, por exemplo, parte da minha carreira eu fiz aqui no Rio, mas originalmente eu sou da Bahia, e a Bahia teve 16 anos
de uma administração de esquerda e centro-esquerda, né? Que eu assim simpatizo fortemente, que foi os 4 anos de governos do PT, né? E a dimensão burocrática na esfera da educação na Bahia, ela não conseguiu cumprir, por exemplo, as tarefas fundamentais da educação básica. E isso se reflete, por exemplo, nos indicadores do IDEB na Bahia em relação aos outros estados, né? Então, há elementos, evidentemente, institucionais que precisam ser enfrentados em alguma medida, e eu penso que a questão da administração da unidade escolar é fundamental, ou seja, de alguma forma, as unidades escolares elas vão ter que, de alguma maneira, incorporar aquilo que a Antonieta mencionou aqui, que é a questão de uma gestão profissional, para tornar executável algumas medidas e também servir de contrapeso às injunções políticas locais, que muitas vezes interferem no espaço escolar. E, finalmente, já me estendi demais, me parece que, no curto prazo, alguma política de atração de quadros para compensação, ausência de professores em certas áreas na educação básica vai ser necessária, assim como foi o Mais Médicos. Ou seja, física, química, algumas áreas que, evidentemente, têm uma escassez de quadros, né? Em alguma medida, me parece que a gente vai ter que buscar saídas, porque, efetivamente, a oferta desses professores nessas áreas em particular é bastante pequena. Recentemente, eu tive na Argentina, e quando você vê a centralidade da escola na Argentina e o número, a proporção de professores por alunos, você nota efetivamente que esse é um tema que a gente ainda tem muito que avançar. Mas eu fico por aqui e agradeço a oportunidade. Obrigada, Carlos. Ana, já temos que marcar uma série de outros encontros, porque não vai dar tempo de responder esses pontos. Eu vou passar para a professora Bernadette. Mas ele tempo curto. Tem também uma pessoa que quer falar aqui na plateia, mas acho que a Bernadette fala primeiro, não sei, como você acha que é melhor? Não, pode falar. Deixa eu Nós vamos passar para a pessoa da plateia primeiro, e aí depois a professora Bernadette faz um panorama geral para a gente poder encerrar. Boa tarde, professora. Meu nome é Ana Maria, sou da Unicamp, pesquisadora do INCT-PEPED. E, lendo o seu trabalho, também aqui um exercício de futurologia, né? Mas, lendo o seu trabalho em dado momento, bem lá no finalzinho, a senhora coloca a repetição que multiplica, né? E é aquela questão que foi muito falada hoje de manhã, da dificuldade da estrutura disciplinar, da dificuldade de incluir a interdisciplinariedade, da dificuldade de inovar. Então, eu gostaria de perguntar se a senhora parou para pensar quais seriam os possíveis impactos da acreditação ou curricularização da extensão nessas inovações. Se esse seu trabalho, feito daqui, sei lá, 5, 20 anos, 15 anos, fosse replicado, repetido, a senhora pensa que encontraria um grande avanço? Essa questão da curricularização é uma questão que tem me interessado. Inclusive, eu participei de um curso que é conduzido pelo professor Jacques Markovitch, na USP, né, que são métricas. Participei uma vez como estudante, fiz uma proposta usando o aporte conceitual da teoria da mudança para pensar, para fazer esse exercício de futurologia, como mensurar os possíveis impactos da curricularização da extensão. O que se espera, lendo a diretriz lá do MEC, o que se espera e o que se poderia alcançar. Então, entre os indicadores, entre os impactos que a gente coloca, tem a questão da inovação curricular. E aí, posteriormente, eu peguei esse trabalho, dei uma outra roupagem, fui por uma outra linha e fiz um outro artigo. Então, para resumir, a questão é a seguinte: a senhora vê na questão da curricularização da extensão, nessa obrigatoriedade de se ter agora, então, que cumprir créditos curriculares em forma de extensão, isso pode forçar
esse salto para inovações nos currículos? A senhora parou para pensar? Ou a senhora acha que essa questão de ser algo mandatório é algo que pode atrapalhar, então, essa criatividade, até gerar mais resistência ainda? Eu não sei se eu fui clara e obrigada. Tá bom. Obrigada, Ana Maria. Bom, Gabriela, olha, sobre outros cursos de graduação que são realizados de maneira interdisciplinar, eu recomendo, nós não tratamos deles, né? Então, eu recomendaria, sim, que você conversasse com o pessoal da Universidade Federal do ABC, que realizam, na prática, esse tipo de trabalho, né? Tem um pessoal muito interessante lá na Universidade Federal do ABC. Acho que a grande vantagem é uma universidade nova, né? Que começou diferente, né? Quem entra lá já sente, assim, um outro espírito. A engenharia é muito interessante. Eu acho que o bom seria entrar em contato com eles, que é mais fácil do que entrar em contato com o pessoal do sul da Bahia, né? Mas, enfim. Agora, sobre a questão, deixa eu ver, da UNB, né, o projeto deles de educação no campo é muito complexo, mas eu vou dizer onde que eu acho que a coisa é diferenciada. Os professores vão para os municípios rurais. Eles vão, uma parte do tempo, eles trabalham fora da universidade, com os estudantes, lá em cada município, onde tem origem os estudantes, e onde eles vão passar uma parte do tempo, porque o curso todo é montado, uma parte na universidade, né, que todos vêm para fazer um trabalho na universidade, em geral é no período em que eles não estão fazendo plantação, não estão sendo demandados para isto, né, e o outro período é feito lá na cidade onde ele está, onde ele tem que se integrar, fazer projetos. Ele leva, a partir do momento que ele está estudando na universidade e trabalhando ali com os docentes da UNB, eles levam um projeto de trabalho para lá, não é? E trazendo também para a universidade o conhecimento do lugar onde eles estão, né? Em geral, esses estudantes, eles vêm de municípios que estão ali no entorno de Brasília, né? Onde tem muita zona rural, muito pequeno sitiante, muita chácara, né? Eles vêm dali. Então, é muito interessante essas idas e vindas e esse deslocamento dos docentes, e também eles fazem pesquisas na região, né? Pesquisas sociológicas, demográficas, agrárias, né? É muito interessante. Agora, há financiamento para isso, a universidade conseguiu apoios do MEC, né, para poder os professores se deslocarem, e também o diferencial, que eu vou dizer que não tem em outros lugares, é que eles têm na UNB um alojamento, né, para as pessoas que estão fazendo a licenciatura de educação no campo, quando eles vêm ficar os 3 meses na universidade, né? E até tem uma escola para os bebês e crianças das mulheres que fazem a licenciatura, né? Mas isso foi construindo desde 2006, 2007, né? E o MEC apoiou muito essa estrutura inicial, e a universidade continua mantendo. Então, inclusive, alunos de outras licenciaturas são instados a trabalharem nessa creche onde ficam essas crianças no tempo em que as mães estão fazendo a parte do curso presencial. E eles integram essas experiências. Essa é uma experiência totalmente diferente, né? A da Universidade Federal de Santa Catarina é muito interessante, mas todo o curso é realizado no município onde você tem um grupo de alunos, né? Então, eles realizam simultaneamente o curso em vários pequenos municípios do interior de Santa Catarina. Os professores se deslocam, eles ficam no município, mas eles são municípios próximos, né, onde eles têm núcleos,
E os professores ficam no interior, depois eles voltam para a capital para o seu período de desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos, né, pesquisa e tudo mais. É outro modelo, né? Então, isso dá um diferencial para esse corpo docente, que vai desenvolver não só projetos de pesquisa junto às comunidades rurais, né, mas eles desenvolvem intervenções e analisam o resultado das intervenções. Tem muita coisa interessante produzida lá em Santa Catarina, viu, Gabriela? Tá? Então, fica aí. Agora, eu detalhei bem no texto, né, a experiência da UNB, mas o grande diferencial é essa circularidade entre momentos na universidade e momentos na localidade de onde eles provêm, né? E o papel dos docentes que se desloca para essas localidades para conhecer os problemas em loco e trabalhar com esses professores, inclusive trabalhando com as escolas, né? Então, é um modo muito diferente de fazer, né? Ok? Eu não sei se está suficiente. Não, foi super, super claro, professora. E eu fiz esse questionamento porque nós, Instituto de Estudos Avançados do Mar, por sermos um instituto de pesquisa e inovação, e fomos chamados para estar colaborando com a instalação, né, a implementação do IA na Unesp, nós temos muito interesse, inclusive, porque hoje, no nosso instituto, nós fazemos alguns projetos dessa natureza, só que não são licenciaturas, porque nós não temos ensino. Então, se enquadra em projetos de extensão. Só que nós damos realmente cursos de formação para docentes da rede pública de ensino ali da região do Vale ali do Paraíba. E por isso a gente vem tendo, assim, inclusive, com esses cursos, uma procura muito grande nos nossos cursos de graduação ali da região, desses alunos. Que, inclusive, nós temos ali bolsas, né, para alunos de ensino médio, que a gente junta e coloca nesses projetos de formação de docentes. Então, a gente trabalha junto. E aí, por conta de tudo isso, é que o IEP3 agora está numa coordenadoria, está trabalhando isso agora com as licenciaturas da Unesp toda, com a incorporação da porcentagem de extensão nas disciplinas, né, nos projetos político-pedagógicos da universidade. Então, por isso que eu questionei essas experiências, porque é muito válida, inclusive, para agora, nessa oportunidade de reestruturação, que a gente possa estar opinando junto com eles. Muito obrigada mesmo. Imagina. Eu acho que a extensão tem um papel importante quando ela coopera muito com inovação, né? Para além do curso de graduação, ou seja, a extensão universitária, eu acho que ela tem sido mal usada, né? A gente poderia ter um emprego melhor da extensão para trabalhar muito com as comunidades, né, trocando com... Nós somos muito doutrinários, né? A gente assume doutrinas e quer que a doutrina descreva bem a realidade, ela não descreve, né? A realidade é que nem areia na nossa mão, ela vai escapando, né? Mas a gente precisaria melhorar um pouquinho esse vai e vem, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha projetos de mudança social, mas eles precisam se ancorar nas situações reais, senão eles não vão para frente, né? Essa é, pelo menos, na minha idade, a conclusão que eu tiro de tudo que eu vivi e dos estudos também que são feitos em relação a isso. Agora, o Carlos, a UNILA realmente é uma experiência excepcional, né? Diferente, muito interessante. Eu acho que deveria haver mais bibliografia sobre, sabe, a perspectiva, os trabalhos realizados. Enfim, a gente encontra muito pouco sobre a UNILA,
mas eu conheço por causa de docentes, alguns docentes que estiveram na UNILA e com quem eu convivi, mas é uma experiência muito diferenciada, e essa questão que você levantou, né, dos bilíngues poderem escrever e você olhar, né, com que olhar eles escreveram, né, como que eles deram forma, né, ao pensamento deles e distinguir coisas, é muito interessante. Eu acho que isso aí, até, não sei se você, acho que discute isso com os alunos, eu acho que isso cria a possibilidade de interações e diálogos muito mais efetivos, né? É muito interessante isso que você colocou. Agora, essa questão do financiamento público da educação, do mundo fiscal, eu não tenho muita experiência nisso, eu acho que realmente essa área fiscal está merecendo um reestudo, né, muito grande de tudo que a gente escuta dos economistas e do que a gente sente na pele, né, mas eu não tenho competência para conversar com você sobre isso. Eu acho que um diferencial que aconteceu na área da educação é o Fundeb, né, que propicia um certo fôlego de financiamento aos municípios e aos estados, sendo que nem sempre eles cumprem aquilo que o Fundeb diz, que 60% é para trabalhar a questão da formação de professores, né. Você sabe que passa ao largo, muitas vezes, há muitos problemas aí na utilização das verbas do Fundeb. Mas está indo, eu acho que o Fundeb dá apoio, ele foi um diferencial importante, mas precisamos, talvez, rediscutir esse financiamento público da educação de uma outra maneira e discutir também o regime fiscal que nós estamos aí. Eu acho que isso está posto, né? Agora, uma coisa que não aconteceu, e nesses anos todos, em qualquer governo, é que ninguém ousou discutir aquilo que a Constituição manda, que é regulamentar o regime de cooperação entre Estado, município e federação. Ninguém quis mexer nesse abacaxi, né, porque isto mudaria a nossa forma de relação política, né. O regime de colaboração, né, que após dar autonomias para estados, municípios e União, cada um com as suas funções, ele teria sido a essencialidade, né, das possibilidades de você fazer integração e até de você pensar um sistema nacional de educação que tem que se basear nesse regime de colaboração, porque o nosso país, ele não é um país unitário, né, nós temos que caminhar para as perspectivas das diferenciações, né, pensando nas diferentes oportunidades que nós temos com a educação, que abrir, né, nas diferentes regiões e condições do país, né. Não dá para você pensar certas coisas na Amazônia como você pensa, sei lá, no centro do Rio de Janeiro, né. Nós temos um pouco mania de querer formatar tudo de maneira unicista. Eu acho que, por isso que a ideia de regime de colaboração foi uma ideia muito avançada, né, mas que implicaria um pensamento político muito diferente daquele que a gente tem, sabe? Eu acho que agora, talvez, a gente caminhe para alguma coisa interessante, né? Nós não tínhamos muita maturidade política, eu acho, que por isso que nós tivemos tanta ditadura, né? O Brasil não viveu democracia, né? E nós temos dificuldade, às vezes, de viver democracia, né, de conviver com o diferente, com outras opiniões e tudo mais, né. Vamos tirar daí os excessos, né, que realmente não merece convivência. Mas nós temos dificuldade, sim, de viver democraticamente, que implica a escuta, ouvir o outro, respeito ao outro, ética nas relações. Nós somos segregacionistas, né? Aquele cara não pensa como eu, não vai entrar no meu departamento. Desculpe, mas a minha vivência de velha professora dentro de universidades me leva a pensar que nós não somos tão democráticos assim, né? Nós precisamos abrir mais as nossas perspectivas, né? E acho que nós estamos caminhando nessa direção. Eu vejo com felicidade
como o governo está levando os diferentes intercâmbios, claro, sempre na política vai ter que ter negociação, porque nós não vamos mudar a sociedade toda. O que nós queremos é abrir rupturas e laços que nos permitam avançar numa socialização dos bens públicos, né? Numa equidade maior social, que nós estamos a dever em todas as áreas, mas eu acho que nós vamos ter que discutir muito essa questão de nós não centralizarmos demais, porque, no meu entender, vai ser um erro você ter lá alguém que manda lá em cima o que vai fazer e todo mundo tem que fazer aqui embaixo. Eu prefiro o diálogo, a diferenciação, dentro de trilhas, né, ideais que a gente quer atingir, né, levando todo o povo conosco numa ascensão social, cultural e num bem-estar de vida, né, numa vida melhor, digna, vida digna, né? Eu caminho por aí, né? Agora, porque eu tenho um pouco de receio de coisas muito centralizadas. Se a gente analisa a fundo, por exemplo, né, tantas iniciativas que o Ministério da Educação fez em 2008, 2009, 2010, 2011, né, tentando montar uma política nacional de formação de professores e não conseguiu. Né? E aí, quando a gente vai olhar o que aconteceu, provavelmente faltou diálogo com algumas áreas, faltou entendimento, né, uma política que começou com ideias tão boas e que depois não deu em nada. E outros programas que são realizados em nível nacional, que depois encontram dificuldade de implementação, porque normalmente o que houve é que o governo federal faz o projeto, mas quem paga a conta é o Estado e o município. E aí você tem um início, né? Então, não quero entrar nessa. Só menos aqui, né? E agora, no firme e juntos, né? Ana Maria, essa questão da extensão, olha, eu acho, vou dizer uma coisa para você como membro que participa de um Conselho Estadual de Educação, e pessoa que tem estudado políticas e legislação educacional, né? Então, eu acho que o Conselho Nacional, às vezes, legisla demais, né? Você está tentando melhorar uma coisa que eles fizeram, algumas reformulações curriculares, então, nesses últimos 8 anos, nós reformulamos os currículos de engenharia, reformulamos de direito, reformulamos de medicina, não conseguimos reformular das licenciaturas, tem um pepino, né? Não vai para adiante nenhuma reformulação de licenciatura, fica tudo adiando, parado, vem outra norma, adia, fica parada, está tudo parado. Mas, às vezes, o Conselho Nacional exacerba, por exemplo, né? Não, alguém canta a bola, né? Nós somos muito modistas culturais, aliás, tem trabalhos de psicologia social, de compreensão da nossa cultura social, que nos mostram que nós somos modismo, nós temos mitos, nós gostamos de mito e de moda, né? Aí alguém deve ter cantado a bola, a extensão ajuda a aprendizagem, a extensão não sei o quê, tal. Eu mesmo participei de congressos de extensão, de universidades públicas, várias vezes, acho a extensão um lugar ótimo, né, para universidade pôr seus braços, perna, cabeça, né, conhecimentos e saberes junto à sociedade, mas alguém falou, então vamos obrigar os cursos todos a terem extensão, 20%? 20% do número de horas de formação do curso obrigatório de extensão, né? Então, na área da licenciatura, por exemplo, nós, o Paraná, o Ceará, tomamos uma decisão. A prática como componente curricular, ela deverá ser feita nas disciplinas duras, né, de formação de conhecimento,
né, e não nas pedagógicas, e aí, tá certo, ela deve ser um projeto realizado na comunidade, e isso para nós será extensão. Porque não dá para você botar mais horas no curso. Não dá também para você botar uma hora de, uma disciplina de extensão. Agora é a hora da extensão. Então, eu acho, não foi discutido isso com a comunidade educacional. Esta foi uma resolução do Conselho Nacional que não foi discutida com a comunidade educacional. Vocês acham que o pessoal da medicina vai pôr essa questão da extensão quando o aluno da medicina, ele já vai para o hospital, ele já fica lá, já tem antes da residência tem como é que chama mesmo? Esqueci. Enquanto eles estão no curso, né, quando eles chegam no quarto, quinto ano, eles vão ficar no hospital trabalhando, né? Um curso de 6 anos, você vai botar extensão ali, quando um curso acabou de ser renovado, no sentido de formar médicos, não é? Que tenham sensibilidade social, né, que sejam médicos clínicos gerais, num bom fundamento, e deixando a especialização para depois, né? Então, eu acho, Ana Maria, que todo mundo vai disfarçar essa extensão, honestamente falando, né? Porque eu não sei o que a Roseli pensa lá na engenharia, né? Porque eu não tenho muita interface com as engenharias. Mas, de repente, foi um susto. Eu acho que, do jeito que está redigido, cada instituição tem liberdade de onde pôr e definir essa extensão. Eu espero que não venham normas suplementares, não é? Então, vamos caminhando, mas realmente, em cursos de 4 anos, com 400 horas de estágio, 400 horas de prática como componente curricular, como é a licenciatura, onde que você vai pôr extensão? Você vai tirar horas de conhecimentos fundamentais que ele precisa ter, conhecimentos essenciais de educação, porque é isso que vai acontecer, porque você não vai aumentar as horas do curso. Então, eu acho que isso não foi discutido com a comunidade, não foi discutido com os interessados, né? E isso, eu acho que, não sei, vai ficar tendo soluções locais, ad hoc, no meu entender, vai estar no papel de muitas instituições, tá? É isso que eu penso. E não creio que isso traga inovação, porque tudo que é muito obrigatório, que você tem que estruturar, nesse sentido de prática, é muito difícil de ir para frente. Eu não vejo ainda, bom, é muito recente, não vejo nenhum impacto, eu vejo só reclamação, eu escuto muita reclamação, né, de como fazer, o que é isso. Então, não sei. Então, é uma coisa que foi um pouco insensata. O pessoal da Câmara de Educação Básica disse que a Câmara de Educação Superior não conversou com eles sobre a questão da extensão. Então, tem isso também no atual Conselho Nacional de Educação. A Câmara de Educação Superior faz coisas independentes, que antes não era possível, né? Tudo ia para o Conselho Pleno, agora não, a maioria das coisas é resolvida em cada Câmara, em separado, e isso está criando também para as licenciaturas um problema, né? Tem um probleminha aí. Mas vamos ver, eu acho que a boa sensatez do nosso ministro da Educação e das pessoas que estão lá agora nas diferentes secretarias poderão trabalhar com o Conselho Nacional de Educação e ver como que essas questões poderão ser conduzidas na ideia de você ir pensando que nós temos que ter um sistema educacional, né, e que há um contínuo, né, da creche, pré-escola, até a graduação, né? A pós-graduação talvez possa se diferenciar bastante, né? Mas até a graduação, pelo menos, há um contínuo, né? Embora a pós-graduação seja parte do nosso sistema pela LDB, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi, mas é o que eu penso, viu, Ana Maria? É o que eu escuto também.
Muito obrigada, Bernadette, muito obrigada a Gabriela, ao Carlos, a Ana Maria, pela intervenção. E agora eu passo a palavra para a Ana Célia para fazer o encerramento dos trabalhos do dia. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Eu pensei que você ia concluir, eu não precisava eu concluir. Então, agradeço imensamente a todos, acho que foi muito produtiva, todas as sessões, né, desde a manhã, foi um dia repleto, né, assim, uma sensação de grandes ensinamentos e reflexões aqui no nosso evento. Então, convido todas e todos para amanhã, de manhã e à tarde. Né? Eu até gostaria de mandar uma mensagem para os participantes, que a gente adiantasse a questão das sugestões para a sessão de amanhã à tarde, de tal maneira que a gente pudesse fazer uma sessão breve, porque eu acho que a gente poderia... Tem muita coisa que foi dita aqui, surgiram várias ideias excepcionais, muito interessantes, e eu acho que a gente pode adiantar, né, mandamos entre nós, né, naquele e-mail coletivo de todo mundo que está participando do evento, de tal maneira que amanhã à tarde a gente tenha um wrap-up, mas eu tenho que falar com a reitora, se ela poderia vir mais cedo. Né? Mas eu acho que talvez ela consiga. De qualquer maneira, a gente adianta a discussão das sugestões com esse envio entre nós naquele e-mail coletivo. Então, mais uma vez, agradeço. Muitíssimo obrigado, professora Bernadette, muitíssimo obrigado, Roseli, muitíssimo obrigado a todos os presentes. Foi realmente inspirador e muito produtivo. Obrigada a todos. Tchau. Boa tarde. Tchau.